Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Wesley. Eu sou acadêmico do curso de Sistema de Informação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por isso o logo aqui em cima. Então, esse aqui é um trabalho da matéria de Segurança e Auditoria de Sistemas do professor Anderson. E eu vou gravar para vocês uma videoaula, vou trazer para vocês uma videoaula sobre como funciona o antivírus. O que é e como funciona. Então, antes de falar sobre antivírus, vamos levantar o que é um vírus. Então, se você lembrou disso aí na imagem, pode ficar tranquilo, isso também é um vírus, mas pode ficar tranquilo que isso aqui não é uma aula chata de biologia ou algo do tipo. Então, a gente vai falar sobre um tipo de vírus diferente, mais novo do que esse da foto, mas não tão novo do que possamos pensar. Então você deve estar pensando que tipo de vírus a gente vai falar, né? O vírus que a gente vai trazer hoje é o vírus de computador. Então, o vírus de computador ele é bem diferente, né? Talvez até mais elegante, não menos pior do que esse da imagem, mas ele não é isso que você vê na tela. Então, um vírus que vai comer o seu computador, ou um vírus que vai te assustar com uma cara engraçada quando você estiver vendo o seu vídeo, o seu conteúdo na internet. Então, o vírus de computador ele parece bem mais isso que a gente vê na imagem. E o que isso é? A gente tem aqui um programa executável, né? Pode ser um software, qualquer coisa, um programa que você tem no seu computador. Então o vírus ele vai se disfarçar dentro do programa. Então esse cabeçalho aqui que referencia onde o programa começa e onde o computador vai começar a executar o programa, o vírus ele se esconde no meio do programa, no início, no meio ou em partes, né, espalhadas pelo programa, fazendo com que o cabeçalho referencie ele execute alguma determinada ação e depois execute o programa por si só, para que você não desconfie. Então, como a gente vê, seja no começo, seja no fim, mas o cabeçalho ele aponta diretamente para o vírus, porque o vírus ele contém um trecho de código, né, que vai fazer alguma determinada ação, e aí sim ele vai começar a exibir para você, vai simular para você o programa de execução ou executá-lo de fato depois de já ter feito o que precisava fazer. Então, seja ele em partes ou seja ele inteiro, né, o vírus ele tem essa característica. Então, o vírus ele faz, o que a gente conhece, o termo vírus, ele faz parte de uma categoria que se chama malware dentro da computação, que é basicamente um software malicioso que tenta infectar o seu computador ou o seu dispositivo móvel. E esse software malicioso ele pretende extrair alguma informação pessoal, alguma senha, ou roubar dinheiro, ou evitar que os proprietários acessem os seus aparelhos. Então, a forma de evitar isso são os softwares anti-malwares, né, que é o que a gente conhece como antivírus. Existem diversos tipos de malwares. Então, aqui na tela eu trouxe a representação de algum deles. No caso aqui a gente vê a estratégia de phishing, que é roubar informações pessoais do computador que é a vítima, para ter alguma vantagem, ter acesso a alguma coisa que a pessoa sabe que nenhuma outra pessoa deveria ou poderia saber. Então, phishing, a gente tem aqui os adwares. Quem já viu, essa é a maior evidência que seu computador está com vírus. Então, acho que isso é o que assustava muito as pessoas, e as pessoas realmente agora, a partir desse momento sabiam que o computador tinha vírus, era quando vinham esses adwares, que é realmente para causar transtorno na vida da pessoa. Então, existem diferentes características de vírus, mas todo
todos esses vírus eles funcionam de uma maneira bem parecida, que seja para extrair, eles acessam o computador da vítima, e seja para extrair alguma informação, para causar transtorno, para roubar alguma senha. Eles invadem o computador da vítima, enviam informações confidenciais para outras pessoas, e a partir daí eles dão continuidade a esse envio de informações. Eles fazem alguma coisa sem que a pessoa saiba, ou que a pessoa muitas vezes consinta com isso, que é o que a gente não sabe, né? Mas muitas vezes a gente até consente, baixando algum sistema e assinando lá que consente com aquilo. Bom, e como o antivírus funciona? O antivírus ele vai funcionar exatamente para buscar dentre os programas em execução do seu computador, qual se parece mais, qual toma uma atitude mais próxima do que ele entende como vírus. Então existem diferentes tipos de vírus, alguns melhores que outros, mas em experiência de uso ou não, mas cada um deles com sua característica, cada um deles que reconhece ou reconhece mais vírus ou reconhece menos, né? Mas o antivírus ele funciona diferente do que vocês estão vendo na imagem. Então ele não vai blindar o seu computador, né? Ele não vai ser o seu amigão. Então muitas vezes ele pode até causar um transtorno, um desconforto. As definições de vírus foram atualizadas. Obrigado. Então o antivírus ele não vai funcionar dessa maneira que vocês estão vendo, né? Ele vai funcionar de uma maneira bem mais lógica. Ele vai funcionar analisando os arquivos do seu computador, os arquivos que existem, os programas em execução, os programas que são baixados, e ele vai procurar dentro desse programa algum trecho de código e comparar seja um trecho de código, seja alguma palavra-chave, e vai comparar com um dicionário que ele traz, que é um conjunto de palavras, é um conjunto de códigos que indicam que aquele determinado programa é ou não um vírus. Então, por exemplo, aqui na imagem vemos esse 10.23.5 aqui, reproduzido 2 vezes. E quando o antivírus compara e encontra, né, seja isso um trecho de código ou seja isso um programa inteiro, quando ele faz isso, ele avisa que um vírus foi encontrado. E quando um vírus é encontrado, você tem 2 ações possíveis, em que a primeira é você eliminar o vírus. Então você corta a sequência de passos do vírus, daquele arquivo, então você realmente exclui arquivos relacionados, ou você move aquele arquivo para quarentena. Então quando você faz isso de mover para quarentena, você encaminha aquele arquivo para uma pasta, aquele arquivo que contém o código que foi reconhecido como vírus, você encaminha ele para alguma pasta em que nenhum outro arquivo tem acesso, né? Você quebra o fluxo de algum programa, mas que você como usuário possa retirar ele daquela pasta posteriormente. Então às vezes ele pode alertar que um determinado programa seja um vírus, um arquivo de um determinado programa seja um vírus, mas não necessariamente o seja. Então, quando você move para a quarentena, você tem essa opção de retirar ele dali e colocar de volta ele em funcionamento no sistema. Então, mas quando a gente pensa em antivírus, dá para perceber, né, analisando como funciona o antivírus, dá para perceber que quem produz vírus sempre está um passo à frente de quem produz antivírus, né? Porque você precisa que aquele lá já tenha sido comprovadamente algum vírus, algum artigo malicioso. Então você precisa saber que aquilo é um vírus para realmente constatar com certeza que seja, porque às vezes um programa em funcionamento possa ser detectado como vírus, mas ele não é, e um programa que deveria ser detectado como vírus não o seja, né? Então por isso a importância de se fazer bom uso do seu computador. Então você como usuário deve pensar bem nos sites que você acessa, pensar nas coisas que você consente na internet,
É porque muitas vezes a gente dá autorização, a gente consente com coisas que a gente não necessariamente sabe do que se trata completamente aquilo. Quando a gente baixa um software através de um gerenciador, ele sugere programas que muitas vezes a gente conhece ou não conhece, né? E sem perceber a gente pode clicar para ele instalar, e quando a gente foi ver, o estrago já foi feito, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a gente só pega vírus acessando o site pornô, mas estatisticamente falando, se as pessoas só acessassem o site pornô, talvez elas estivessem mais livres de vírus, né? Então tenha cuidado quando você estiver acessando a internet, tenha cuidado quando você estiver acessando sites que peçam algumas informações, muitas vezes o nome não esteja associado ao link ou ao que aquele site efetivamente faz, porque para pessoas maliciosas realmente buscarem o seu computador e utilizarem para extrair informações pessoais, para extrair o seu poder de processamento, isso para eles é muito vantajoso, isso vai causar um transtorno e pode ser até muitas vezes perigoso para a sua vida. Então, tomem cuidado ao utilizar o computador. Eu trouxe aqui para vocês umas duas recomendações sobre segurança na internet. Então, eu recomendo a leitura, eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição do canal, na descrição do vídeo, para que vocês consigam ter acesso. Bom, e essa foi a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos, desejo a todos uma ótima tarde, uma ótima noite e beijos. Feel your skin on mine.